Ó, o Cristiano ele coloca essa pergunta, uma pergunta que muitos fazem, né? E é uma pergunta também importante, porque ela é apontada por alguns como parte da solução. Nós íamos, lá na frente, a gente ia colocar na nossa pauta aqui algumas discussões, né, sobre o que se propõe para melhorar o judiciário. Essa é essa questão do mandato. Porque foi como eu falei, tem umas aberrações que acontecem, né? Como eu acabei de citar aqui o Zanin. O cara é novo, o cara não tem nem 50 anos. Vai ficar lá quase 30 anos no poder, né? 30 anos, é uma coisa que é incompatível com a República. A República, o princípio republicano, ele pressupõe alternância de poder, né, mudança e tudo mais. Só que, veja, tem um problema aqui também, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com essas fórmulas mágicas, né, porque assim, alguns falam, não, tem que ter um mandato aí, por exemplo, de 8 anos, 10 anos, estaria de bom tamanho. Tem que tomar um certo cuidado com isso também, porque existe uma coisa muito importante no âmbito do direito, no âmbito da justiça, que é a estabilidade do sistema, a tal da segurança jurídica, né? Então, se a gente colocar também mandatos muito curtos, isso significaria que, de pouco em pouco tempo, certas posições consolidadas poderiam ser modificadas. Então, imagina, nós pensamos aí um assunto qualquer. O pessoal gosta muito de falar, por exemplo, da prisão, né? Prisão em segunda instância, ou prisão antes do julgado, aquela coisa toda. Imagina se a cada 5 anos, a cada 10 anos isso fosse mudando, né? Tudo bem que existe um princípio também dentro do judiciário que ajuda a segurar isso, que são os precedentes, né? Então, eu não posso, eu me tornei ministro hoje, então eu vou apagar tudo que aconteceu no passado e vou... Não é assim. Você tem que manter um certo respeito, né, àquilo que já foi consolidado, e assim você vai dando continuidade. Mas, né, você concorda que seria um risco, né, em certos temas, iria mudando com uma frequência que talvez não fosse desejável. Mas, entre o 8 e o 80, né, a gente tem que procurar um meio termo, né? Não dá para você nomear um ministro aí, o cara não tem nem 50 anos e vai ficar lá 30 anos no poder. E também não dá para a gente ficar pensando numa mudança constante a qualquer momento, mudando tudo. É bastante complicado isso aí, né? Jusemar, mas repare bem, se você tem um tribunal constitucional apenas, não tem problema nenhum que esses caras fiquem lá 30 anos, sabe? Não tem problema. Começa aí, né? Começa na base. Ali é uma questão técnica, né? Até deve ser bem aborrecido, né? Tribunal Constitucional, os caras ficam lá debatendo o que é que o Constituinte queria dizer com isso aí, qual era o sentido dessa palavra, né? Partindo a cabeça, né, nesses temas aí, que são chatos, mas que são importantes, né? Estamos falando da lei essencial de um país, né? Mas se fosse assim, eu não veria qualquer problema. Agora, como o Supremo Tribunal de vocês é fortemente impactado pelas questões políticas, pela opinião do momento, o que a rede social está dizendo, né? Qual é a fake news está dizendo, ai meu Deus, que a gente tem que fazer não sei o quê, né? Então, se é assim, então tem que haver um prazo, realmente. Estou com você nesse aí, tem que haver um prazo. Agora, qual é que é o prazo? Bom, eu diria que não pode ser o mesmo prazo dos políticos. Não pode ser igual. Porque aí não vale a pena quase ter tribunal, porque aí você tem um órgão político ali e pronto. Tem que ser uma coisa, talvez, eu diria, olha, uns 10 anos, uns 15 anos, por aí. Agora, não pode ser 30 ou 40 ou até morrer, ou até, sei lá, isso aí é demais. Até porque eu acho que ninguém acima dos 75 anos deveria ter cargos públicos. Eu sou dessa opinião, lamento quem discorda, mas eu acho que acima dos 75 anos, o cara até pode ser muito lúcido e ser muito capaz de fazer uma coisa, mas a gente nunca sabe qual é o dia que a máquina quebra, né? A mente, o corpo, né? A gente não sabe, né? Portanto, não vale a pena a gente estar querendo aqui achar que um cara com 80 anos... Vejam bem o Lula, né? É penoso. É muito penoso. Vejam o Biden lá. O Trump. Meu Deus do céu. Cara, completamente já, excelente, cara.
E, enfim, eu não sei qual é o objetivo disso aí. E então, eu acho que no Supremo devia ser a mesma coisa, né? Tem que ter um limite, né? E ter um prazo máximo também. Uma idade mínima já tem, né? Mas também, hoje em dia... Engraçado, né? Como que as coisas mudam. Quando eu era estudante de Direito, né? Quando eu estava ali na minha casa dos 20, eu achava que 35 era ótimo, tá perfeito. Em alguns casos até menos. Hoje, que eu já tenho o dobro, né? Eu já acho que, cara, é pouco, né? Poxa, você tem 70, Heraldo. Poxa, você tá ótimo. Mas assim, né? O mínimo. Eu lembro, olha, para você ver, né, já é antiga essa discussão. É do meu primeiro ano de faculdade. Eu entrei na faculdade em 98, né? Em 98 já tinha essa discussão sobre idade mínima para determinados cargos, né? Inclusive para ser juiz de primeira instância. Na época não tinha limite nenhum. Eu lembro de casos, exemplos de professor, o cara já era professor de direito e ele tinha entrado na magistratura com 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos, saiu da faculdade e entrou, né? Ou seja, o cara nem viveu, não teve nada, né? Não passou por nenhum tipo de experiência. Repare bem, nenhum professor é jubilado aos 35, é impossível, né? O problema é esse, vocês estão escolhendo caras que não têm ainda o valor ou a experiência suficiente para esse cargo. E eu tenho certeza que não faltariam pessoas assim, desse valor aí no Brasil. Tenho certeza que tem. Não, com certeza. Centenas de milhares de exemplos teria. Né? Certeza, né, que tem. Portanto, eles estão escolhendo caras que não tem nada que está ali naquela função. E olha aí que o Heraldo escreveu, que o México acabou de aprovar juízes eleitos. Veja, isso é tão, meu Deus do céu, isso é a politização. E eles fazem campanha, Pois então, esse é outro. Então, aí, veja, esse é outra questão que vira e mexe, eu vejo o pessoal também defender como sendo uma espécie de solução, né, para esses problemas, especialmente no STF. Eu tenho lá as minhas sinceras dúvidas sobre isso também. Absurdo, né? É engraçado, eu até coloquei aqui na nossa pauta, estava assistindo a live do Tamir esses dias aí, agora eu já até esqueci quando que foi, e estava nesse assunto, estava discutindo o judiciário, né? Ele fez uma enquete lá sobre qual é o pior dos três poderes. A gente pode depois aqui também querer discutir isso mais lá para o final, né? E ele estava falando, de uma certa forma, eu peguei a conversa meio andando, mas aparentemente ele estava sugerindo, o Tamir, né? A possibilidade de haver mandato. E aí o pessoal do chat não estava concordando, não. Não, mas porque aí é a politização total da política, né? Do judiciário, né? Ou seja, você está votando assim, comigo eu vou julgar com penas mais pesadas, eu vou liberar isso, peraí, né? Isso não é exatamente, assim, porque olha só, se vai ter eleição, você necessariamente vai ter uma campanha eleitoral, né? Porque como que as pessoas vão votar sem conhecer o candidato, né? Lá nos Estados Unidos é assim, né? Juízes, promotores, eles são eleitos, e aí tem promessa de campanha, tem financiamento de campanha. Eu acho bastante problemático isso daí, né? Democracia, e aí foi o ponto. Eu até comentei, mas, claro, são muitos comentários lá na live, nem não dá tempo de todo mundo ver os comentários. Mas eu comentei, falei, olha, democracia, ela não se resume a voto. Voto é um instrumento da democracia, é um dos instrumentos. Eu entendo, a crítica ela é correta, né? Quando diz, porque juízes não são eleitos, ministros não são eleitos, mas assim, eu tomo muito cuidado com esse tipo de crítica também, porque não é isso que vai qualificar, digamos assim, a democracia. É óbvio que se você elege, se o povo tem essa maturidade para escolher os seus representantes em todas as esferas, ótimo. Mas a gente tem que ser realista, né, Rui? O povo, muitos não estão preparados. Às vezes, quando eu falo isso também, eu sei que é meio bastante polêmico, né? Porque fica parecendo que nós somos elitistas, né? Dizendo assim, não, só uma certa categoria tem capacidade para votar. Mas vamos ser realistas. Tem muitas pessoas que não ligam para a política. Tem muitas pessoas que não gostam, não estão nem aí. Só votam porque são obrigados. Agora, imagina, se já é uma tragédia na política tradicional, né?
O sujeito vai lá, vota para vereador, depois não lembra nem quem que ele votou. Vota para deputado e esquece, não acompanha, não fiscaliza. Agora, imagina fazendo isso no judiciário. Imagina aparecer eu falei isso na live dele também. Aparecer lá um candidato a juiz com o perfil do Pablo Marçal, com o perfil do Bolsonaro, com o perfil populista também, os populismos de esquerda. Complicado isso daí, né? Bastante polêmico, né?